Eu nunca vi dois rádios tão pequenos da minha vida. E eles são dos anos 60, né? Certo que nessa época o Japão tava avançando para essa coisa de miniaturizar tudo que tem, né? Tudo que seja eletrônico, mas isso chega a ser ridículo. Aqui a gente tem dois rádios da época, 1965. Eles não têm marcação da Defesa Civil, porque o sistema Conel Rádio só ficou ativo até agosto, acho, de 63, por aí. Então esses aqui são de 65, né? Infelizmente eles não estão em bom estado. Aparentemente estão em excelente estado, mas a parte eletrônica não está. Esse aqui está pior. Pra você ver como eles são grandes aí. É um pouco maior do que uma, uma bateria de 9 volts. Eu tenho aqui uma caixa seca de uma bateria de 9 volts. Não é tão pequeno assim. Eu vou fazer o seguinte, vou mostrar o estado desse aqui. Inclusive, né, esteticamente ele tá quase perfeito. Parece que nunca foi usado, né? Tem uns pequenos, um pouco de gasto aqui nessa parte aqui serigráfica, que na verdade é uma... Acho que isso aqui é níquel, né, no plástico. Isso aí é uma camada bem fina. Mas esse aqui é o que está mais danificado. E é uma coisa muito comum que acontecia com equipamentos dessa época que usava baterias que tinham mercúrio. Hoje, né, não é proibido. A tampa está excelente, mas infelizmente assim a destruição foi muito grande. Deixa eu pegar uma chave aqui para montar. Eu já estava mexendo com ele há um tempo, avaliando se era possível fazer alguma coisa, um conserto, né? E infelizmente parece que não. E eu vou explicar por quê. O que aconteceu aqui é o seguinte: a bateria antiga, aqui tá até o botão de volume quebrado aqui. Eu vou explicar por que ele quebrou também. A bateria, infelizmente, destruiu o aparelho. Tá aqui um terminal, a oxidação, né, carcomeu os contatos aqui. Ele ficava soldado aqui nessa parte, né, não tem como salvar. Dá pra ver no alto-falante aqui que tem um pouco de marca, né, de carcomido aqui do ácido. Aqui a gente tem só uma borrachinha para proteger o alto-falante, mas do outro lado dá pra ver que tá bem destruído. Inclusive o gás, porque ele solta como se fosse um gás, né? Esse gás vai se espalhando pelo circuito inteiro e tal, vai destruindo os contatos, solda. Dá pra ver até aqui, né? Que aqui em cima a solda ainda tá brilhando, mas aqui embaixo não tá mais, né? Tá tudo seca. Isso aqui não tem como, inclusive, aderir solda nova em cima, porque infelizmente tem uma camada de oxidação aqui gravíssima. Aí temos alguns fios soltos que eu guardei aqui, porque se soltou, né? O jack de áudio está em bom estado, ao menos não topou ali por causa da proteção, né, de borracha, tá aqui. Não deixou chegar lá, mas infelizmente chegou no alto-falante e destruiu. Essa grade aqui parece ser de um material metálico, talvez bronze, não sei. Tem essa gradezinha fina aqui. Mas o que aconteceu de mais grave aqui foi no circuito. Onde tem esse ponto aqui e esse, era para ter uma trilha de cobre, né? Aqui ela tá preta, que a oxidação carcomeu. Aqui embaixo também era para ter uma trilha de cobre, né? Vindo para esse ponto aqui. Isso aqui tudo era para ser cobre. O cobre não tem mais, né? Foi carcomido. Sorte que eu encontrei fotos na internet do circuito, deu para identificar onde é que se liga o que aqui.
Mas no atual estado em que está, não dá para reparar porque o ácido também chegou no potenciômetro e penetrou no eixo, né, e chegou em outras partes e ele está congelado, não tem como destravar ele daí. O capacitor variável eu tirei para ver se eu conseguia restaurar, mas estava muito destruído, porque o capacitor ele não era fechado, ele tem as laterais abertas. O gás penetrou e destruiu também, ele por dentro, as lâminas de cobre, que formam os capacitores que tem, né? Os vários capacitores em paralelo. Eu não consegui salvar. Ou refazer o capacitor variável. Se fosse um pouco maior até que dava. Mas 1 centímetro quadrado é muito pequeno para trabalhar, não dá. É uma precisão incrível para aquela época. E esse é um dos motivos que faz com que esse circuito não seja possível restaurar, porque não há em lugar nenhum do planeta um capacitor que eu possa colocar aqui. Ou se tiver algum estoque antigo de algum capacitor que se encaixa ali para poder ser usado aí, o que é impossível, porque até onde eu vejo nesse circuito, essas peças foram feitas justamente para esse tipo de circuito, inclusive o capacitor variável e o potenciômetro, que esse não dá para substituir. Aqui ele parece ser uma tampa metálica, mas no fim das contas é um circuito impresso e a trilha de carbono está impressa no circuito do outro lado. Então não dá para simplesmente trocar o circuito e restaurar o rádio. No entanto, eu estava pensando em utilizar o circuito desse, que está em muito melhor estado. Inclusive o capacitor variável ainda tá bom. Ele teve o mesmo problema também de bateria vazar, mas não chegou a danificar nada no circuito. Essa é a parte boa. O potenciômetro está perfeito. Menos mal, né? E eu estou pensando em transplantar o circuito nesse aqui, porque eu achei esse aqui mais legal. Tem uma aparência mais legal do que esse branco aqui. E esse branco eu estou cozinhando uma ideia ainda. Talvez eu consiga colocar um circuito aqui um pouco mais moderno, mas que vai fazer a mesma coisa. Talvez faça até melhor. Mas aí eu dependo de alguns fornecedores na China que ainda não enviaram os chips que eu estou precisando. Realmente, ele vai ser um pouco mais moderno, mas vai ter a mesma funcionalidade. Talvez a recepção seja até melhor, mas eu preciso dos chips primeiro para colocar a ideia em prática. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou desmontar esse rádio branco também, vou reconstruir o circuito, que não está lá também em bom estado. Ele dá sinais que funciona, mas pelos ruídos que ele mostra, os capacitores eletrolíticos que tem aí, deve ter mais ou menos uns 5, 4 ou 5. Eu acho que aqui está solto, dá para tirar. Dá para mostrar aqui para vocês como uma coisa pequena. Incrivelmente, apesar do tamanho, né, eu tive a primeira impressão assim, de ser um rádio resumido, né? Só tem um estágio de FI, um oscilador local, né? Coisa do tipo assim. Mas não é bem assim não. Ele tem 7 transistores. Ele é um rádio completo, tal como se fosse um rádio grande de mesa, porém no tamanhozinho, né? Minúsculo. Ele é completo. Tem os 3 estágios de FI, oscilador local. É um circuito muito pequeno e vai dar um baita de um trabalho para poder tirar os capacitores. Esse aqui é o maior capacitor que tem no circuito. Deve ser o da alimentação. Isso aqui deve ter sido feito especificamente para ele. Aqui é um transistor, acho que é o de saída, vai direto para os alto-falantes. Ele não tem transformador de saída. Essa é uma das partes interessantes do circuito. Eu vou ligar aqui a lanterna para ficar melhor. Ele deve estar usando um desses transistores aqui só como bias mesmo. Um com pré
amplificador, outro como driver. E como ele não tem um transformador de saída, os caras usaram uma coisa um pouco diferente. Não sei se dá para enxergar aqui no alto-falante aqui. Não, caiu alguma coisa aqui. Mas ele tem 3 terminais, dá pra ver ali, os 3 terminais. Tem um aqui, um no meio e um aqui no canto. Esse alto-falante ele tem um terminal central. O que ele faz ele elimina o uso do capacitor ou transformador na saída. E como ele faz isso? Ele simplesmente os coletores dos transistores de saída, um se liga aqui, o outro vem para cá, na outra extremidade, e no meio fica o terra do rádio. Aí o que acontece? Como cada transistor amplifica só metade do sinal, né? Uma metade positiva, outra metade negativa, isso meio que balanceia, né? Como é que se diz assim? O movimento da bobina do alto-falante, né? Ele vai, se for na primeira metade positiva do ciclo, né? Ele se movimenta para frente, né? Aí no meio é o zero, né? O 0 volts, né? E se tiver um áudio na segunda parte, né? Que é negativa, na parte negativa do sinal, a bobina se move para trás. E com isso você elimina o uso do transformador. Agora deixa eu ver se eu acho um esquema aqui para poder mostrar melhor. Deixa eu procurar aqui algo mais físico dessa vez. Pronto. Eu vou usar esse aqui. Aqui é um esquema que eu desenhei à mão quando estava trabalhando no rádio Westinghouse. Lembrei. Estava trabalhando no Westinghouse. Aí o que acontece aqui? Aqui a gente tem os 2 transistores da saída, né? Aqui tem o transformador que vai para o alto-falante, né? Tal. Aqui a gente tem um sinal que vem da alimentação para poder, como é que se diz? Alimentar o estágio em si, né? Equalizar a coisa toda aqui. Aí tem a parte de BIOS aqui, com o termistor, beleza. Mas o semiciclo positivo vem por esse, o semiciclo negativo vem para cá, e isso forma uma onda completa. E esse transformador é para eliminar a componente DC que aparece aqui. A questão é que essa parte aqui, que eliminaria a componente DC, na verdade ela está no alto-falante, com as 3 pernas, né? Então uma está no terra, a outra perna vem para esse transistor e a outra vem para esse. Aí com isso a gente elimina esse estágio com o transformador. Essa é uma das partes interessantes. Isso aí não é tão novo, não. Não é novidade, não. Isso inclusive tem nos rádios da RCA dessa mesma época. Dá pra ter uma ideia como é pequeno o circuito, né? Aí uma das dificuldades que eu vou encontrar aqui, vou usar esse circuito como exemplo aqui, não tem como restaurar um circuito desse sem um capacitor variável, sem um potenciômetro. Então eu considero ele como peças de reposição apenas. Não tem como. Mas aí se faltar alguma coisa nesse aqui, aí eu vou tirar desse aqui pra fazer. Aí o que acontece? Essa peça verde aqui é um capacitor eletrolítico. Minúsculo, né? Tem um outro aqui preto para tirar. Para verificar se ele tá bom. E tem um bem pequeno aqui, que deve ser do AVC. Onde tem essas pontinhas vermelhas aqui em cima, são os eletrolíticos. Tem outro aqui ainda. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 capacitores para tirar. Aí o trabalho por enquanto, né? No caso desse rádio aqui, o problema dele é o áudio. Pelo menos o que eu constatei, né, quando liguei na fonte, o único barulho que ele faz é de um rádio como se estivesse com capacitores ruins. Aí tem muito assovio, não consegui sintonizar nada.
Eu encontrei um blog de um japonês que estava reparando um desse, exatamente esse rádio aqui, esse Sirius, e ele constatou, né, que no dele o rádio não sintonizava acima de 1 MHz, o que é um problema sério de de ajuste de banda, né? Porém, como o capacitor dele não possui trimmer, o capacitor variável não possui trimmer, né? Os caras usaram os capacitores mímicos para fazer essa parte. Quando eu digo mímico, quer dizer nada mais é do que fios paralelos enrolados, né? Isso forma capacitores. Aqui é um, e aqui é o outro. Esse aqui é o do oscilador local, esse aqui é o da antena, o ajuste da antena. Aí o que acontece aqui para ajustar ele, a gente tem que afastar os fios ou aproximar, ou apertar, né? Só que pelo que eu estou notando aqui, eles poderiam estar em outro lugar, né? Mas está próximo da antena. Então aqui o ajuste também é, pelo jeito, com casamento indutivo com a antena. Então eu tenho que ter cuidado para não deformar esses caras quando for tirar. E quando for pôr de volta, deixar eles próximos aqui da antena. Né? E ver se o ajuste. Quer dizer, se tem ajuste também, né? Então eu não espero que esse rádio vá funcionar direito, não. Nem inclusive na época também. Que é muito esquisito o funcionamento. Mas aqui tem umas coisas boas, né? Ainda tem a oxidação do último vazamento das pilhas, mas ele não chegou a danificar o resto do rádio em si. Então dá para salvar. Aqui, infelizmente, o rádio perdeu a cobertura de níquel, né? O máximo que eu posso fazer aqui é polir essa peça e talvez banhar com solda, só essa parte aqui, para melhorar o contato. Não é a melhor coisa a se fazer. O ideal seria recolocar a camada de níquel de volta, mas eu não tenho equipamento para fazer isso. E nem os produtos químicos também. É até fácil de fazer, você só precisa de uma fonte, um produto químico que tem níquel, que aparece no líquido verde, esquisito lá, e pronto. Né? Põe a peça lá, um eletrodo negativo liga nela, que é de onde os elétrons vai trazer, né? Os átomos lá do níquel, para grudar e via eletrólise. E é isso. Aí eu vou desmontar o circuito. Aqui tem que tirar o capacitor variável, tem que dessoldar, porque ele está preso via parafuso aqui embaixo. Para o circuito sair, tem que dessoldar esses 3 pontos aqui, que é justamente onde as pernas do capacitor variável. Depois disso o circuito sai e eu vou olhar os capacitores para ver se está em ordem. Depois faço um teste e tal. Se tiver tudo ok, eu faço o transplante para o outro aparelho. E esse aqui vai virar um outro experimento e vai virar um outro vídeo, se tudo der certo. Então vamos lá. Pronto, liguei uma fonte aqui, não sei se ele vai repetir a mesma coisa que fez a última vez. Mas vamos ver se ele faz algum som. Nada. Parece que não. Mas fez. Aqui. É um som parecido com o Motorbolting, só que é numa frequência mais alta. Deixa eu ver. Não sei se eu vou conseguir reproduzir a mesma coisa.
Hum. É, eu acho que dessa vez não rolou. É, não. Deixa eu verificar o consumo aqui. Preciso de um multímetro. Aqui. Vamos ver. Até que ele tava fazendo uns barulhos aí da última vez que eu liguei. Agora tá mais mudo. Deixa eu ver aqui. 200 miliamperes. Deixa eu ver quanto de... Cara, essas garrinhas são um lixo. Ela fica deslizando no eixo. Nada? Sério mesmo? Nenhum consumo excessivo? 75 é? Equivalente a... Parece muito. $60 miliamperes. Parece muito. Eu acho que aqui não tá fazendo um bom contato aqui essa perninha aqui. $75. Parece um pouco excessivo o consumo. Aqui tá marcando 80 no multímetro, mas a bateria tá baixa. Isso aí não tá correto, não. Na fonte aqui tá marcando 60. É, a gente tem alguma coisa, mas nada mais do que barulhos no potenciômetro. Pelo menos é um sinal de que o estágio de amplificação está funcionando. Mas o rádio em si não tem sintonia. Então isso não é legal. A oxidação, infelizmente, não está ajudando muito aqui no caso. Não está fazendo contato aqui. Agora fez. Marcando 60.
mAh. É um pouco excessivo para um rádio dessa época, tão pequeno assim. Nenhuma parte esquentando. O barulho que faz é como se estivesse recebendo. Mas não é não é não. Não está recebendo estações não. Então, vamos lá, vamos verificar esses capacitores que podem estar atrapalhando a coisa toda, porque eles se transformaram em resistores, que inclusive é um problema que o japonês também encontrou no dele. O rádio não tem recepção nenhuma. Ele fica desse jeito, assim, só fazendo barulhos e tal. Então, vamos verificar mais a fundo. Eu acho que encontrei aqui um problema que é um pouco sério. O oscilador local não está funcionando. Mas eu descobri uma outra coisa aqui, que talvez, sei lá, me alegra um pouco. É que os restos do estágio está funcionando, né? Os estágios DFI. Aqui tem um sinal nesse fio de 455 kHz, né, do meu gerador. Aí quando eu aproximo, né, nas proximidades do transformador tá passando. Então o estágio tá bom. Mas não tem nada na antena, não tem recepção, porque o oscilador local não está funcionando. Com esse multímetro aqui, acho que dá pra gente ver aqui. Na base positiva. A base é onde está esse fio vermelho, fininho aqui. É porque tá... a própria perna do fio tá servindo de antena. Minha mão tá próxima do cabo aqui. Mas é o seguinte. Aqui na escala de diodo, a base é esse aqui. O emissor é esse. Tá dando 266. E o coletor é esse ponto aqui, ó. Ué. Agora foi? Não tava conectado, não. Deixa eu olhar isso aqui melhor. Deixa eu ver melhor isso aqui. Não, alarme falso. É porque o circuito tava ligado. Aí tava aparecendo a tensão de polarização da base ali. E no coletor. Só que é o seguinte. Aqui tá o emissor, né? Base emissor. 263. E aqui é o coletor nesse ponto. Nada. Até dá um sinal aqui, mas some. Então o coletor tá desconectado, tá aberto dentro do transistor. Eu já removi de antemão do outro circuito. Ele é um 2SA102 Matsushita. Tudo aqui é Matsushita. E eu vou colocar ele no lugar. Esse aqui tá bom. Tá dando sinal. Se tá bom, não sei, mas que ele tá dando os sinais corretos, tá. Então eu vou retirar o daí
E vou colocar aquele no lugar para ver se ele volta. Eu acho que no geral os capacitores eletrolíticos ainda estão bons. Por isso que mostrou, né, no estágio de FI ali na aproximação, só saindo. Eu acho que eu não vou mexer neles não, já que o rádio se mostrou funcionando. Então eu vou só trocar o oscilador local e verificar se ele vai receber alguma coisa por si só. Vamos lá. Pra vocês terem uma ideia do que está acontecendo aqui, eu tirei o circuito, ali está o capacitor variável. Isso aqui que acontece. A bateria vaza, aí o capacitor é aberto, tem essa fita adesiva parecendo esparadrapo, mas é outra coisa, não sei o que é. Mas ela não está fechando o capacitor todo, tá na lateral aqui, tem nessa lateral, mas não tem aqui. Aí quando a pilha explode, já que o terminal negativo está virado, né, para esse lado, aí ele lança os vapores do ácido aí. Foi o que aconteceu no outro, né? Esse aqui teve, mas foi menos. O estrago foi menos. Aí não chegou a danificar o capacitor em si. Ali eu acho que dá pra ver até um pouco das lâminas ali, isolantes do capacitor. Eu vou fazer uma limpeza ali. Ali são os três terminais, né, dos três capacitores. Ou do capacitor variável. E eu vou depois colocar o circuito de volta para testar. Infelizmente, para tirar o circuito tem que dessoldar esse cara. E meio que tirar de banda por causa essa linguazinha aqui. Olha o tamanho do meu dedo pro capacitor variável. Você tem uma ideia, né? Eu tentei consertar o outro, mas não tem jeito. É muito pequeno. E o material que eles usaram eu não. Tava destruído também. Eu não ia conseguir não. Todo jeito. A seção do capacitor que mais se estragou foi a da antena. Então vai ficar para depois. Agora a gente vai para esse cara aqui. Trocar o transistor do oscilador local. Eu tô pensando aqui em pegar um capacitor separado que eu tenho. Se o valor for o mesmo, talvez eu consiga testar ele aqui. Mas se bem que eu posso até desparafusar ele daqui e usar por fora. Não tem problema. Pra fazer um armengo aqui. Agora o ruim é que eu não tenho como juntar essa antena aqui e deixar ela próxima dos capacitores químicos aqui. Vamos ver aí. Pronto, eu consegui montar aqui do lado de fora. Tirei o capacitor variável. Tá aqui pendurado. Vamos ver, né? Já troquei o transistor. Cadê ele? Bom, tá em algum lugar por aqui. Eu utilizei do outro mesmo, da outra placa. Tá perdido, né? Mas o transistor do oscilador local tá funcionando, então vamos ver. Deixa eu ligar a fonte aqui. Oi. A gente já tem uma ação da antena. Funcionou. O cara deu um bug no celular aqui. Mas voltando, né? Tá funcionando aí. Aí. Meu gerador de funções. Som bom, alto. Só que
a banda em si está um pouco deslocada. É, é como tá muito próximo do 1400 de 670. Não era para ser assim. Bom, o que está causando isso é. Deixa eu desligar aqui. O que está causando essa mudança na banda, né? Esse encurtamento é o ajuste desses dois caras aqui. Eles têm que ser feitos depois que montar o rádio. Aqui como tá tudo solto, né? E a antena não tá no lugar, para isso aqui tá se encostando e talvez esteja deslocando a banda, né? Aí isso é uma coisa que tem que ser feita depois que montar o rádio em si. Mas tô bem alegre agora que ele funcionou. Não vai ser necessário trocar capacitores nem nada. O som é bem alto para o tamanho dele. Tô até surpreso. Então, agora é montar, né? Vou colocar na carcaça do outro. O capacitor também vai para lá, mas antes vou fazer uma limpeza geral, por dentro e por fora. Porque ainda tem resíduo de bateria. E é só isso que ele precisa. Vamos lá, vamos montar de volta, né? Pronto, vamos ver aqui. Eu tô sem bateria para colocar aí, embora que eu tenha as pilhas que cabem aí. 2/3 de 3A. Eu vou usar uma de litro aqui atrás, só para ligar ele. Vamos ver se a gente consegue ouvir alguma coisa. Vocês voltaram ao pó, todo mortal, quando dizeis: voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são Som como bom, viu? ontem, qual vigília de uma noite. Tem um aqui. Distante. Essa aqui não está muito longe. É isso. Beto Júnior, fala aí. Interessante, eu tô vendo até isso agora. O Abel, Bom, jornalista do Palmeiras, ele pegando colocou bem. o Gabriel Menino e o Patrick. Uma surpresa pra mim esse corte dos jogadores, porque o Gabriel Menino, ele é um atleta. O capacitor variável é tão pequeno que a sintonia é muito apertada.
Ó, meu gerador de função. É? Não. 3 pontos ganhos, uma vitória, Nada uma não. derrota, 3 gols. Aqui é Pernambuco. Aproveitamento de 50%. Tá sumindo um pouco. A propagação não tá lá essas coisas hoje. É bom que tá pegando. Esse é o meu gerador de função. Som alto. Muita interferência do ambiente. Bom. Na quarta colocação, o Bahia, 3 pontos, 2 jogos. Na tentativa de comprar parte dos direitos econômicos do Andreas Pereira. O Bom. Flamengo Limpo. sabe que se pagar 20. Muito bem-vinda. Nesses minutos até às 21 horas. O momento do nosso programa agora é palavra. Acho que no início aqui não tem.
alguma coisa aqui, mas é só interferência. Tá bom? Legal? Tem uma sensibilidade boa, embora que ele não tenha ajuste da antena, né? Então ele tem um funcionamento um pouco esquisito. O máximo que eu fiz aqui foi ajustar um pouco o oscilador local. Deixa eu tirar essa aqui. Através desse orifício aqui, a gente ajusta. E foi só. O resto tá bom. Se as baterias tem que carregar, eu esqueci de carregar elas. Mas o tipo de bateria que cabe aqui, ela é 2/3 de 3A. Essas aqui eu encontrei na Proese. Aí é só comprar e colocar. Ela funciona aqui. Só que ela tá muito fraca. Não dá não. Tem que carregar. Mas é isso, né? No fim das contas é bom. Gostei dele. Tem uma recepção boa, o som é bom. O parafuso é só dar uma apertadazinha aqui, não desapertar muito não. Só encaixar a tampa mesmo. E tá aí ele. Pequeno. Quase não tem nenhum detalhe, arranhões leves só. Creio que quando a bateria estourou, né, o antigo dono deve ter guardado, né, colocou ele na gaveta, né, o estojo de alumínio branco. Ele tem uma pressãozinha na tampa aqui. Aqui eis o transistor com defeito, né, 2SA102 da Matsushita. Infelizmente o coletor dele não está conectado lá dentro. Uma das coisas que eu descobri aqui, talvez o dono talvez nunca tenha percebido, é que ao puxar essa tampa aqui, ele revela isso aqui, a correia original. Tava esse tempo todo guardado aqui. E ainda tá com o selo aqui no meio. Interessante, hein? Ela fica presa aqui. Desse lado aqui. Muito interessante. Esse rádio era vendido com estojo, né? Desse jeito. Assim. E ele encaixado aqui no meio. O Sears tem um estojo parecido, só que é branco também, feito do mesmo jeito, tem uns detalhes dourados, né, ao redor dele. Tá em muito bom estado. Só tá manchado pelo tempo, né? Sei lá onde ele ficou guardado esse tempo todo. Mas antigamente era vendido desse jeito, assim. Tinha um estojo metálico e tal. Assim como aquele Toshiba que eu consertei. A maioria dos rádios eram assim. Esse rádio custava na época $17 por aí, 15, $17, né, nos anos 60, mas se for calcular os valores corrigidos de hoje, né, com a inflação e tudo mais, ele custaria mais ou menos R$800. Então na época era muito caro. Muito caro para um rádio pequeno. Mas era o que tinha, né, de mais moderno, né, de mais compacto também na época. Era esse cara aí.
E esse aí é um dos menores que eu já vi, né? De pequeno, assim, que eu tenho, que assim, pra mim é pequeno, é esse aqui. O meu Voice. Mas o meu Voice ainda é gigantesco perto dele. Muito grande. Muito interessante, cara. Então tá aí, né? Channel Master. É chamado de Micrete, né? Porque ele realmente é pequeno. O modelo dele é o 6448. Dá pra ver aqui. Deixa eu aproximar mais. A etiqueta é metálica e tem que aproximar um pouco aqui e botar na sombra. 6448. Dizem que o ano é de 1965, né? Eu encontrei a propaganda de venda, né, desse rádio. É dos anos 50, 1960, não, dos anos 50 não, 60. 1965, né? Vendido. Esse aqui foi mais comum encontrar ele nos Estados Unidos, mas e o Sears também. Ambos são da mesma fábrica, mas provavelmente isso aí é feito pela Sanyo, né? Junto com a Matsushita. A Sony também teve rádios feitos pela Sanyo. Aquele que eu consertei, né, o último Sony que eu botei aí, tem uma grade bonita, né? Ele é montado pela Sanyo, transistores Sanyo por dentro. Então a Sony só fez o projeto. É a mesma coisa para esses caras aqui. A China Master não é uma empresa norte-americana, é japonesa mesmo. O nome até sugere que seja, mas não é não. É um rádio japonês. Assim como todos esses dessa época, a maioria são japoneses. Até o Westinghouse, que eu pensei que era canadense, mas o projeto em si mas ele foi fabricado no Japão, né? E importado nos Estados Unidos pela Westinghouse. Acontece muito dessas coisas, né? Os projetos andam de um lado para outro. Mas aí tá, né? Tá ele aí. Tá funcionando, o som é muito bom. Melhor até do que esse aqui, que tem um alto-falante maior. Som mais encorpado. Mas eu creio que seja encorpado assim porque não tem transformador de saída, né? Que é ele é que limita as frequências de áudio que vai sair no alto-falante. É a peça que limita a fidelidade. E ele está ligado diretamente no transistor, né? Aí pelo menos assim que eu percebi no meu gerador de funções, ele, como eu não estou usando nenhum filtro para limitar as frequências agudas e tal, aí ele meio que mostra mais essas frequências, né? O som fica mais claro nele, como quem ele tem uma banda passante larga, né? Mais larga que o normal. Embora que eu não vi ele misturar estações, mas também, né, como a propagação não está muito boa, não dá para ter uma ideia se ele vai misturar, né? Aí eu preciso captar emissoras de estados diferentes para poder ver isso. E que estejam próximas, né? Pelo menos a 10 kHz de distância uma da outra, né? Vizinha. Aí se eu ouvir as duas é porque como é que se diz? A seletividade não é tão boa. Mas eu não creio que seja boa realmente, assim, muito boa não. Mas eu creio também que ele não está rejeitando a imagem, né, da frequência que você está sintonizando. Às vezes ela repete. Então isso é natural de como esse rádio foi feito, como ele não tem... Ele tem aqueles fios, né, causando a indutância lá. Quer dizer, funcionando como capacitores, mas perto da antena. Não sei se isso muda alguma coisa do rádio em si. Mas eu notei que quando eu estava montando, né, eu montei com ele ligado, aqueles enrolamentos ali do fio de cobre, né, perto da antena, estava fora.
ele estava assoviando muito, né? Então eu creio que o maior seja para evitar a regeneração, né? Funciona como um capacitor só para evitar a regeneração. Talvez ele esteja ligado entre base, entre coletor e terra do oscilador local. Deve ser uma capacitância bem pequena. E o outro, até onde eu vi, ele está soldado no direto no primário da antena, como se fosse um trimmer da antena, né, para pegar as maiores frequências. Mas como ele não é ajustável, quer dizer, é até ajustável, mas tem que desfazer o fio ou enrolar, né, para ajustar. Aí fica muito difícil chegar num ponto legal. Então, do jeito que tá, de fábrica, eu creio que seja o melhor. Então, eu preferi deixar como tá. Eu só deixei na posição original, né, de quando eu abri. Inclusive em fotos na internet, tá do mesmo jeito. Então, eu procurei deixar na mesma forma. A sensibilidade dele é mediana. Não é um rádio, meu Deus, né, que bom. Não. Para o tamanho dele é até bom. Ele tá fazendo bem o trabalho dele. Mas eu creio assim que o New Voice, né, desses pequenos assim, ele é um pouco mais sensível do que esse aí. Mas aí tá. Channel Master, tá pronto, consertado. O outro vai virar um outro projeto que eu tô cozinhando aí. Se eu conseguir os componentes que eu preciso, aí eu vou começar a fazer os experimentos, depois montar o circuito prático e ver se eu consigo adaptar ali dentro. Ele não vai usar capacitor variável, vai usar potenciômetro. Então logo ele vai ser um sistema parecido com PLL, né? Um pouco mais moderno. Mas o importante é que ele funcione certinho, né? Vou reaproveitar a antena que vai servir. E vamos ver o que é que vai ficar, né, no próximo projeto. Mas aí talvez demore alguns meses, né? Tudo vai depender aí do que vai acontecer nesse meio caminho. Mas é isso aí que eu tinha para mostrar. Então, valeu.